Se eu te mostrar esta imagem, Ofélia, de John Everett Malayas, há uma grande probabilidade de já a teres visto. No Pinterest, no Tumblr, em posters, capas de caderno e edits dark feminine. A rapariga ruiva que flutua nas águas. Mas aqui está o que ninguém fala. Esta mulher tinha um nome, tinha uma carreira e ela chamava-se Elizabeth Siddal. Olá a todos, o meu nome é Tis, ou Beatriz, ou Beatriz, ou Bia, e hoje, em contexto do último vídeo, vamos falar um bocado sobre a musa que paralisou o mundo no século XIX. Em 1848, nasce na Pré-Rafaelita Brotherhood, ou Irmandade Pré-Rafaelita. Um grupo de jovens artistas britânicos que decide que a arte está superficial demais e que quer voltar a um momento mais puro. Entre eles está Dante Gabriel Rossetti. Eles tinham uma estética muito específica: mulheres pálidas, cabelos compridos, ar distante, quase doentes. Elizabeth Siddal encaixava-se perfeitamente nisso. Foi descoberta a trabalhar numa loja. Não era aristocrata, não tinha qualquer formação académica, mas ela tinha imagem, ela tinha beleza. E isso foi o suficiente para que tornasse o seu rosto num movimento. Agora pensa nisto em termos atuais. É como alguém viralizar pela estética antes mesmo que alguém saiba que essa pessoa realmente o faz. Primeiro, és imagem. Depois, talvez és o talento. Aqui começa a parte que ninguém fala. Siddal desenhava, pintava e escrevia poesia. E não era um hobby, como foi associado a algumas mulheres das épocas. Oficialmente, ela fazia parte do círculo pré-rafaelita. As suas pinturas são menos ornamentadas do que as dos colegas homens. No entanto, as figuras femininas que desenha não parecem objetos decorativos. Parecem introspectivas, pensativas e reflexivas. Ela escreveu poemas com um tom de direito e amargo. Num desses textos mais conhecidos, Dead Love, ela diz basicamente que não chores por um amor morto, porque o amor é raramente o verdadeiro. Isto não é uma voz ingênua e frágil. Isto é alguém consciente da sua desilusão. Mas adivinha qual é que foi a narrativa mais forte historicamente sobre ela? A da musa doente. Siddal ficou seriamente doente após pousar por Ofélia. A história diz que ficou com umas boas horas, presa numa banheira porque as velas não aqueciam a água suficientemente e apagaram. Ela desenvolveu sérios problemas de saúde, crónicos, mas os seus registros médicos são muito vagos. Alguns historiadores falam em tuberculose, outros sugerem distúrbios alimentares, outros apontam para uma depressão severa. A verdade é que ninguém sabe. Porque a imagem da artista frágil, sempre à beira da morte, encaixava perfeitamente na fantasia vitoriana. Mas há algo que precisamos de questionar. Quantas mulheres na história foram descritas como frágeis e simplesmente porque não se encaixavam nestas expectativas sociais? Na época, qualquer comportamento fora do padrão era rotulado como histeria. Ou seja, parte da imagem da fragilidade pode ter sido muito exagerada. E exagero cria mito. Em 1862, Siddal morre por uma overdose de Laudanum, uma substância de ópio que era amplamente usada em meios médicos. Foi um acidente? Foi suicídio? Não há consenso. Mas ela tinha perdido um filho recentemente. O casamento com Rossetti era quase que instável. Ela já tinha um histórico de dependência,
e o mistério continua permanecente no ar. Mas é algo que realmente torna esta história quase que surreal, é o que acontece depois. Rossetti enterra ela com um caderno cheio de poemas inéditos. 7 anos depois, Rossetti decide que quer publicá-los. Então, manda exumar o corpo. Sim, ele mandou exumar o corpo da mulher. E começam os rumores da imprensa da época, que o cabelo dela teria crescido dentro do caixão e preenchido o espaço. Provavelmente é falso, embora que o cabelo possa sim crescer no pós-morte. Para como, até na morte, ela está ligada à sua estética, porque o mais importante aqui nunca foi os poemas que foram retirados, mas sim que o cabelo dela continua a crescer. O cabelo ruivo, a beleza, o mito. É quase como se uma realidade nunca fosse suficiente. A história precisava de torná-la uma lenda. Agora vamos trazer isto para os dias de hoje. Vivemos numa época em que a vulnerabilidade gera engajamento. Clipes de colapso emocional viralizam, estéticas de sad girl acumulam milhões de visualizações e personagens como a Cassie Howard, de Euforia, tornam-se cada vez ícones mais visuais nos momentos de instabilidade, não nos momentos de força. Artistas como a Lana Del Rey exploram muito essa tensão entre a vulnerabilidade e o glamour. Olá, como é que se diz? E aqui está a questão. A cultura mudou mesmo? Ou só mudou o seu formato e a sua linguagem? Porque até hoje somos editados como um vídeo vertical. E no século XIX a energia feminina era pintada em tela. Logo, continuamos a ser consumidas. Algo profundamente simbólico neste facto de Siddal ter sido exumada para recuperar a sua arte. É quase como uma metáfora do que aconteceu para a narrativa dela. A obra foi secundarizada e o corpo dela foi centralizado. Primeiro a musa, depois o mito e só mais tarde a artista. Se ela tivesse vivido nos anos 70, será que seria lembrada da mesma forma? Ou a morte precoce foi o que a cristalizou na sua imagem? A cultura adora as histórias interrompidas, são muito mais tensas, muito mais fáceis de se tornar num símbolo. E hoje, os historiadores estão a reavaliar Siddal. Não como um apêndice de Rossetti, mas como uma criadora ativa dentro de um movimento. Mas o mito continua muito mais forte do que a análise, e isso diz algo importante. Enquanto continuarmos a achar sobre as mulheres autodestrutivas que mais interessante do que as mulheres altamente realizadas, a história dela vai continuar-se a repetir. E Siddal não foi apenas uma mulher na água. Ela foi artista, ela foi poeta, ela foi complexa. E talvez o verdadeiro mistério não seja como ela morreu. Mas porquê é que demorámos tanto tempo a dar razão e a levá-la a sério? Existe uma tendência enorme a romantizar a relação de Elisabeth Siddal e Dante Gabriel Rossetti, quase como um grande amor artístico. Mas se analisarmos os factos, a coisa mais desconfortável é que Rossetti demorou pelo menos 10 anos até se casar com ela. Durante este tempo, ele teve outras relações, manteve ambiguidades emocionais, oscilou entre devoção e casamento. E Siddal, por outro lado, estava cada vez mais dependente emocional e fisicamente. Imagina a dinâmica de hoje, um artista muito famoso, uma mulher muito talentosa, mas constantemente associada a ela. Uma relação instável que se alimenta de insegurança. Isto não parece apenas uma coisa do século XIX. Parece uma história contemporânea de uma mulher que é vista como a namorada do... Não é bonito. É uma diferença muito importante entre inspiração mútua e desequilíbrio de poder. E Rossetti já era estabelecido socialmente. Siddal ainda se estava a construir. E isto cria uma assimetria enorme. As relações assimétricas deixam muitas marcas. Há um ponto muito pouco falado. Siddal teve uma filha que nasceu morta. Isto aconteceu pouco antes da sua morte e a perda gestacional no século XIX não era bem discutida.
Não havia qualquer tipo de apoio psicológico, não havia qualquer espaço social para um luto feminino profundo. E agora junta isso a uma dor física crónica, uma dependência de láudano e uma instabilidade conjugal. Não é difícil perceber porque é que havia tanto sofrimento. Mas, novamente, o sofrimento real foi transformado numa narrativa estética. E é importante dizer que há aqui uma distinção clara. Ela viveu em circunstâncias trágicas, mas isso não a faz trágica por natureza. E há uma diferença enorme nisso. Elizabeth Siddal também não se encaixava no padrão de beleza clássico vitoriano. Ela era extremamente magra, muito alta e ruiva, muito ruiva. Hoje isso seria considerado muito visualmente marcante, algo lindíssimo, mas na época era visto como exótico. Era transformado em um arquétipo de beleza alternativa. Mas isso também não significa que o seu valor tenha estado constantemente ligado à aparência. Afinal, quantas mulheres de hoje vivem esta tensão? Ser diferente para gerar atenção. A atenção cada vez mais é exigir respeito. Siddal foi lembrada e celebrada como uma imagem antes de ser validada como artista. E essa ordem importa. Muito. Durante décadas, ela só aparecia nos livros como apenas uma modelo. Só mais tarde é que os historiadores começaram a recuperar a produção artística dela. E isso levanta uma pergunta ainda maior. Porque é que as mulheres na história ficam presas a uma categoria de musa, enquanto os homens em volta dela são o gênio? E o próprio movimento pré-rafaelita da Irmandade pré-rafaelita é frequentemente analisado através de figuras masculinas. Mas quando olhamos para contribuições femininas que não só são a Siddal, mas sim outras mulheres associadas a este círculo, percebemos que houve uma participação cada vez mais ativa e não passiva. A narrativa histórica é uma construção. E por muito tempo, a construção foi feita por homens. Agora vamos a uma coisa mais desconfortável. A imagem das mulheres mortas sempre foi recorrente no ocidental. Temos Ofélia, as santas martirizadas, como eu falei no outro vídeo, heroínas sacrificadas. Existe sempre um padrão visual: a beleza, a passividade, a morte, que equivale tudo isto a uma idealização. O corpo feminino torna-se imóvel e símbolo. No caso de Siddal, isto torna-se quase que literal, porque ela encarnou Ofélia, depois morre jovem, e depois tem o seu corpo exumado, e depois o seu mito cresce ainda mais. É quase como uma história, é quase como se a história a tivesse moldado para se encaixar perfeitamente numa narrativa trágica. Mas isto não é o destino, é apenas uma interpretação cultural. Há algo sedutor na palavra de mistério, mas muitas vezes o mistério não nasce da falta de documentação. Às vezes, a falta de documentação, especialmente no caso das mulheres, muitas vezes significa silenciamento. E nós não sabemos exatamente o que ela pensava nos últimos dias. Não sabemos se foi uma overdose intencional ou se não sabemos se era alguma extensão real da sua doença. Mas sabemos que ela produziu arte, e sabemos que ela escreveu, e sabemos que ela tinha uma ambição e um mistério que não pode ser apagado de facto. Se tens entre 16 e 25 anos, provavelmente cresceste com a internet. E estar online é uma tendência muito clara, é ter uma estética a viver antes da substância. Elizabeth Siddal viveu isso antes da internet existir. Ela transformou-se numa imagem icónica. Muito embora a sua identidade criativa ficou em segundo plano durante estas décadas. Muito embora a sua identidade criativa tenha ficado em segundo plano durante estas décadas. Talvez a grande lição aqui seja simples. Não deixes que ninguém te reduza a uma imagem. E também não deixes que te reduzem as outras pessoas à imagem delas. Porque é muito fácil partilhar uma pintura de Ofélia. É mais difícil estudar a poesia de Siddal. Mas isso muda a narrativa toda. No fim, o maior mistério não foi o suicídio, nem o seu acidente.
Mas sim, o maior mistério é este. Se Elizabeth Siddal fosse um homem, seria lembrada como um gênio trágico? Ou apenas um gênio? Porque historicamente os homens são autodestrutivos e são vistos como muito mais profundos e intelectuais. As mulheres autodestrutivas são vistas como belas. E essa é a diferença que continua a ecoar.